Pessoal, o assunto agora diz respeito a reforços. As frases de Denis Abraão, a relação do futebol com as finanças e com a administração, a incoerência, o que podemos discutir sobre isso? Vem ou não vem? Como pagar? São situações que nós precisamos conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com um recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, fazer qualquer tipo de movimentação financeira, não fique com o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque do FGTS e a Mais Ágil vai resolver para você. Você vai entrar agora na descrição do vídeo, vai conversar com o pessoal da Mais Ágil e vai resolver o problema do FGTS parado. Isso é a solução. Mais Ágil é o nome da solução. Gente, Denis Abraão, muito mais leve, ontem depois do jogo, falou sobre pontos importantes. E eu quero chamar para vocês aqui uma discussão que passou meio que de lado na coletiva de imprensa ontem, mas que precisa da reflexão de quem pensa o Grêmio, de quem está atento às coisas do Grêmio, às informações do Grêmio. Duas respostas. Uma delas é uma pergunta que fala sobre a manifestação do presidente sobre a preocupação do pagamento de contas a partir do mês de julho, que é um pouco, foi há alguns meses atrás. Ao mesmo tempo, Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, que também declarou que o Grêmio vai cumprir as suas obrigações. Os dois Grêmios que a gente tanto fala nesse canal, o Grêmio Administração e Finanças e o Grêmio que investe no futebol ou que faz futebol, que muitas vezes não se comunicam, ontem, mais uma vez, mostrou que o mundo parece paralelo para o futebol. E eu vou explicar por quê. Primeiro, quando perguntado sobre essa relação do presidente, Denis Abraão respondeu o seguinte: eu não tenho conhecimento sobre as questões financeiras administrativas. Eu não tenho conhecimento sobre as questões financeiras e administrativas. Mas avançou, veio outra pergunta sobre contratações. E Denis disse o seguinte: o Grêmio não está parado. Se for dentro do nosso orçamento, vamos contratar se tiver oportunidade. Aí, memória, vamos para os fatos. O Grêmio divulgou amplamente o seu orçamento. O orçamento do Grêmio é 7,5 milhões em folha para o ano de 2022. A folha de pagamento do Grêmio neste momento é de 11 milhões, ou seja, 50% acima do que havia sido programado. Isso aqui não é opinião, isso aqui é o que foi dito pelo Grêmio, o que foi divulgado pelo Grêmio e que oficialmente sai do Grêmio. Mas, quando o vice de futebol fala que não tem conhecimento das questões administrativo-financeiras, sobre pagar os salários em dia, e ao mesmo tempo diz que vai contratar dentro do orçamento, e tu faz um simples encontro das duas informações e vê que o Grêmio está completamente fora do orçamento, completamente fora, 50% a mais, na pasta do vice-futebol. O futebol do Grêmio é que gasta mais do que foi projetado. Mas o vice-futebol diz que não está por dentro das questões financeiras. Eu começo a me assustar. Por quê? Porque o Grêmio não pode ser separado no sentido administrativo-financeiro. Se o futebol gasta demais, quem paga a conta é o Grêmio e, por consequência, é lá o torcedor, que vai ter um clube desorganizado. Se
administrativa financeira, tu tá bem organizado, tu tá prometendo fazer, mas o homem do futebol fala que se tiver dentro do orçamento, já não tá dentro do orçamento desde o primeiro dia. O Grêmio não está cumprindo o orçamento. Eu sei que o papo é um pouco chato, mas é que quando tu vê até mesmo o departamento de futebol desassociado das relações do clube, eu me assusto. Eu me assusto porque eu sei que se não pagar, complica. E parece que o futebol não está entendendo o tamanho do buraco que ele mesmo fez. Porque esses 11 milhões aqui, que hoje determinam que tem Thiago Santos, que tem Lucas Silva, que tem Benítez, que tem Diogo Barbosa, que o Grêmio sequer conseguiu colocar em algum lugar para tentar aliviar esse processo, precisa obrigatoriamente ter o cuidado a partir de agora. Quando se fala em reforços aqui, talvez a gente tenha a obrigação de falar em saídas. Eu sei que tem uma lista, mas é preciso trabalhar. Porque senão depois tu vai olhar lá e vai todo mundo dar pau no Amodeu. O Amodeu e o Romildo não pagaram as contas do futebol. Sim, não tem como pagar. Não tem como pagar. O vice-presidente de futebol não está por dentro das questões financeiras e ainda diz que vai contratar dentro do orçamento. Mas que loucura é essa? Se já está fora do orçamento desde o primeiro dia. Os três reforços fundamentais, o Lucas Leiva, o Guilherme, o próprio Tassiano que agregou, fundamentais, ninguém está discutindo aqui isso. Só que é preciso, quando tu fala em futebol, tu precisa ampliar o teu espectro. Tu tem que olhar além simplesmente lá da ponta do iceberg, que é um time de futebol. Tu tem que ver tudo. E o departamento de futebol tem obrigação de ver isso. E eu ontem fiquei preocupado, porque o Grêmio não pode deixar de pagar. E se ele não conseguir pagar, é por culpa do departamento de futebol que simplesmente não conseguiu cumprir a regra básica de gestão, que é estar dentro do valor projetado pelo orçamento. Isso é básico e isso é obrigação, sim, da pasta do futebol, que é um departamento. O Denis, quando diz, eu não sou do conselho de administração, me deu a sensação assim, se atrasar, problema deles. Não, se atrasar é problema do Grêmio. E problema do Grêmio é problema da torcida, e problema da torcida é tristeza para a torcida. Porque se atrasar é um problemão. Se é verdade que o presidente do Grêmio e também o CEO do Grêmio garantem o pagamento, eles garantem em cima de uma regra, em cima de uma estrutura, não com ela extrapolada. Eu ontem fiquei preocupado com isso. Não quero, dentro de alguns dias, ter que relatar essa informação aqui, que é, não deu para pagar. Mas que isso aqui me deixou cabreiro, me deixou. Eu não tenho conhecimento das questões administrativo-financeiras. E lá no final, dentro do orçamento, se tiver oportunidade ao contrato. Que orçamento é esse? Que orçamento é esse? Repetindo, o Grêmio passou de 11 milhões e o Grêmio deveria gastar 7 milhões e meio, segundo o próprio Grêmio. O próprio Grêmio. Portanto, é preciso ter cuidado aqui. Cuidado aqui. O Grêmio não pode correr o risco de atrasar salário. É muito melhor não contratar do que não pagar. O Grêmio já pagou caro na sua vida por gastar o que não tinha. Eu vivi isso lá com a ISL. O Grêmio pagou uma conta terrível na sua história. Não dá para repetir. O futebol mudou e o dinheiro também. É preciso ter responsabilidade. É preciso entender. E isso sim a gente tem que relatar aqui, principalmente para o gremista que gosta dos bastidores e gosta de estar atento a isso.
orçamento. O futebol tem obrigações também. Tá na hora do Grêmio tirar do grupo jogadores para se aproximar do 7,5. Depois não adianta ficar culpando o Romildo e o Amodeu, porque não adianta nada. E a culpa é de quem está gerindo o orçamento, ou seja, da porta do futebol para dentro. Mais uma vez, o futebol que nos trouxe tanto problema até aqui e que, mais uma vez, parece estar colocando sob risco algo que o Grêmio sustenta como alicerce, que é a sua capacidade de pagar as contas e se organizar administrativamente. Não podemos perder isso. Eu sei que é bom contratar, eu sei tudo isso, mas se não pagar, é o pior reforço do mundo. Em futebol, tu pode ter um time ruim, que se tiver organizado, talvez tu tenha alguma chance. Não adianta tu ter jogador bom se tu não pagar eles. Ali na frente essa conta eles te cobram. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.